Olá a todos, eu sou o João da Futurized e antes de mais deixa-me agradecer-te por teres inscrito nesta aula gratuita onde nós vamos abordar um mini projeto em React e portanto vamos abordar diferentes temas dentro do React, diferentes conceitos. A ideia é criar um mini projeto to-do list, é um projeto que é simples, no entanto abordamos aqui diversos conceitos que depois nos permitem, como é lógico, criar aplicações mais complexas, ok? Portanto, é isso mesmo que vamos fazer nesta aula gratuita, ok? Vamos abordar aqui diferentes temas dentro do React e, portanto, vamos começar já na parte prática a fazer aqui algumas instalações que são necessárias. Portanto, quem ainda não tem um editor de código, eu recomendo usar o VS Code. É só pesquisarem por VS Code, fazem a instalação rapidamente e depois temos então que instalar o React. Para isso, vamos pesquisar aqui por React e vamos aqui em Installation. E depois, aquilo que nós vamos fazer então é clicar aqui em Auto Start a New React Project e vamos usar o Next. O Next basicamente então é uma framework para o React, ok? Basicamente deixa o React um bocadinho melhor, com mais algumas funcionalidades que são bastante interessantes. E vamos usar então este comando para instalar. Para isso, aqui no nosso VS Code, vamos abrir um novo terminal. E vamos instalar o projeto então onde quisermos. No meu caso, eu vou instalar aqui dentro da minha pasta Documents. Vocês instalam onde quiserem. E é só colar o comando, clicar em Enter. Vai-nos pedir aqui algumas perguntas. Vai-nos expor aqui algumas perguntas. Por exemplo, o nome do projeto, vamos dar aqui To-Do List. TypeScript não queremos. ESLint também não. Tailwind CSS também não. Source Directory, sim. App Router vamos colocar que não. E aqui também vamos colocar que não. Vamos esperar então isso instalar. E há mais uma coisa que nós temos que instalar. Aliás, antes disso, para usarem este npx, vocês têm que ter instalado então um Node, ok? Para quem ainda nunca trabalhou com JavaScript, por exemplo, tem que instalar a ferramenta Node. Também é só pesquisar na internet por Node. Automaticamente instala o Node e instala o npm. É uma instalação também muito simples, é só avançar os passos, ok? Portanto, Node instalado, a aplicação React também instalada, vamos querer usar aqui o nosso Material UI, ok? Este Material UI então é uma livraria que nos permite usar componentes já pré-construídos para nos facilitar na hora de desenvolver, ok? Por exemplo, um título ou, por exemplo, um input, nós não temos que estar a estilizá-los todos de raiz porque já temos livrarias que têm esses componentes já pré-construídos, ok? Portanto, facilita-nos muito nesse caso. Aqui o que vamos fazer então é pesquisar por MUI, Material UI, Installation e vamos copiar este comando aqui. Depois vamos colá-lo aqui e vamos então executá-lo. Enquanto isto está a instalar, há mais uma coisa também interessante para usarmos, que é uma extensão, ok? Estas extensões aqui nós podemos pesquisar aí por Simple React Snippets, ok? É uma extensão que dá algum jeito, já vamos perceber porquê, portanto vocês podem clicar e fazer install, ok? Portanto, já está tudo criado, ok? O que é que nós queremos agora? Queremos então abrir o nosso fecheiro. É só fazer open folder, melhor, o nosso projeto. Vamos ao sítio onde temos, no meu caso é no Documents, e vou clicar em abrir. E aqui está então a nossa pasta, o nosso projeto já instalado. Agora, o que é que nós queremos? Nós temos aqui várias pastas já que vêm por defeito, ok? Node Modules é onde nós temos os pacotes instalados, Public é aquilo que está público, e depois temos o Source, que é aquilo que mais nos interessa, ok? Portanto, dentro do Source nós temos, por exemplo, Styles, que já vem por defeito, e temos aqui este Pages. O que é que acontece? Este Pages, basicamente, é onde nós vamos ter o nosso código vai estar dentro do Source. O nosso Pages é o nosso roteamento, ou seja, se nós temos uma página About Us, basicamente é criarmos aqui um fecheiro About Us e automaticamente, quando formos ao site, ele faz esse redirecionamento. Aquilo que nós vamos querer é começar por criar aqui uma pasta dentro do nosso source. Vamos chamar de components. E o que é que vão ser estes componentes? Estes componentes vão ser aqueles componentes que nós queremos reutilizar em mais do que um lugar da nossa aplicação, não é? Imaginemos um título que seja comum, um estilo em várias secções, um input, um bloco, ok? Portanto, nós vamos criar aqui dentro dos nossos componentes e depois vamos reutilizá-los, para não estar a escrever, como é lógico, o código diversas vezes, ok? Portanto, agora, aquilo que nós vamos querer fazer é, antes de mais, colocar o nosso código a correr, não é? Portanto, aqui no nosso terminal, aquilo que nós vamos fazer é um npm run dev, ok?
E ele vai então inicializar o projeto no local localhost 3000, ok? Portanto, se eu for aqui localhost 3000, automaticamente temos então aqui a página que vem por defeito numa aplicação Next, ok? Portanto, React. E onde é que está essa página? Reparem, aqui dentro do Source, Pages, e temos aqui Index.js. E é isto que estamos a ver, ok? Se eu apagar, por exemplo, este get daqui, reparem, ali temos um get. Se eu apagar este get, faço um Ctrl S e ele automaticamente sai dali. Portanto, esta página é esta que estamos aqui a ver. O que é que nós queremos? Queremos, por exemplo, pegar nisto tudo, neste main todo, e apagá-lo daqui. Porque não vamos precisar disso, não é? Este title é o título da nossa página. Reparem ali em cima, Create Next App. Nós podemos chegar aqui e dar um To-Do List. Ok, To-Do List. Página em branco. Está então setado o nosso projeto e vamos começar agora então a desenvolver os nossos componentes, as nossas páginas. No fundo, as nossas páginas, ou seja, nós só temos uma página, não é? Portanto, neste projeto do list, aquilo que nós queremos fazer no fundo é ter dois blocos. Um bloco será o bloco onde nós temos a nossa lista de tarefas, não é? Essas tarefas podem ser concluídas. E depois temos um outro bloco que nos permite adicionar uma lista, ou melhor, uma tarefa à nossa lista, ok? Portanto, basicamente é isso que nós queremos fazer. Vamos começar com o quê? Vamos começar por definir um componente para esses dois blocos, ok? Portanto, aqui no nosso component, nós vamos criar um new file e vamos chamar, por exemplo, de blockwrapper.js, ok? Reparem agora, aquilo que eu vos disse da instalação, da extensão do Simple React Snippets, ok? Vai ser útil agora para isto. Porquê? Nós aqui vamos fazer um RFC e vamos dar um tab e automaticamente então ele fez isto, ok? Portanto, ele basicamente define o nosso componente e coloca aqui já o return e faz o import do React. Portanto, facilita muito nisto. Se por acaso esta extensão ainda não estiver a funcionar, vocês podem ter que fechar e abrir o VS Code, ok? Portanto, temos então aqui o nosso fecheiro já definido, digamos assim, não é? Se eu guardar, reparem, vamos guardar, não aparece nada, porquê? Porque nós temos que fazer uso deste fecheiro, como é lógico, não é? Se agora aqui no nosso index eu chegar aqui e fizer um block wrapper, portanto é assim que nós chamamos os componentes, primeiro a setinha do menor, não é? Portanto abrimos e depois fechamos aqui com uma barra e um maior. Portanto, fazemos isto, automaticamente eu fiz tab, ele fez ali o import, portanto temos que importar esses componentes, não é? E reparem, agora vamos guardar e automaticamente ele já me aparece ali. Agora, reparem que ele aparece aqui com um efeito todo estranho, não é? Porquê que isto acontece? No fundo, isto acontece porque aqui neste app.js, reparem, este é o primeiro componente de todos a ser chamado. Ele está a fazer aqui um import deste styles, não é? Que vem por defeito quando nós instalamos uma aplicação. Portanto, é só removermos isto no fundo. E automaticamente cá está, temos isto, ok? Agora, reparem, o nosso block wrapper, ele neste momento só tem então um div com um texto, portanto é isso que ele está a executar aqui. O que é que nós queremos? Nós queremos então um bloco com um certo estilo que vamos aplicar que vai servir para os nossos dois blocos, não é? Aqui fica um bocadinho ao estilo de cada um, mas aquilo que é que podemos fazer? Podemos usar o box do Material UI, que no fundo é um div, ok? Só que depois traz aqui algumas vantagens. Por exemplo, nós podemos usar um SX, que é uma propriedade que nos permite aplicar o estilo. E podemos fazer o quê? Podemos, por exemplo, dar um padding, ou até a letra P só, que ainda é mais rápido, de 30 pixels, por exemplo. Podemos também dar um box shadow, para dar ali uma sombra. Vamos colocar, por exemplo, 0 de distância, não é? E vamos colocar aqui, por exemplo, 1 pixel, 3 pixels, e vamos colocar uma cor de 000, portanto preto, com uma opacidade, ok, de 0.1. Vamos colocar isto assim, e depois podemos ainda colocar, por exemplo, um border radius, não é? Para não ficar reto. Portanto, temos isto. O que é que ele está aqui a dizer? Cannot read properties of null. Pronto, aqui o que é que nós depois temos que fazer? Aqui aquilo que nós queremos é usar aqui um children. Este children vai ser algo que nós vamos receber quando chamarmos este componente. Vai ser aquilo que vamos passar para dentro do nosso bloco, ok? E portanto vamos recebê-lo aqui, children. E agora aqui nós vamos passar exatamente isso. Ou seja,
Este block wrapper não é mais chamado assim, mas sim desta forma, ok? Portanto, vamos abrir e fechar em diferentes linhas e tudo o que colocarmos aqui dentro vai ser passado, vai ser no fundo aquele children, não é? Depois vai ser renderizado dentro do nosso bloco. O que é que nós podemos ter? Podemos ter um título para começar, não é? Para isso também podemos criar um componente, porque depois este título pode ser usado em mais do que um bloco e é isso que vai acontecer. Vamos criar aqui um title.js, vamos fazer o nosso RFC e agora aqui vamos usar o typography, que é outro componente então do Material UI. Ok? Typography, vamos fazer da mesma forma, receber aqui um children. Ok? E depois aqui dentro então nós vamos passar o nosso children. Podemos usar, por exemplo, uma variante que eles têm essa possibilidade dos títulos, por exemplo, um H2. Vamos ver já o estilo que vai acontecer. Aqui vamos chamar o nosso title. Reparem, title já está ali. Dou tab, faz o import. E agora aqui dentro eu vou passar, por exemplo, to-do list. Vamos guardar. O que é que ele está-me a dar? Está-me a dar o mesmo erro ainda. Porquê? Cannot read properties of null reading use context. Tenho o block wrapper, o meu title, um box children. Não instalou aqui o nosso. Bom, pelos vistos não tinha instalado aqui o nosso Material UI. De qualquer das maneiras, pelos vistos ele não instalou. Mas ele continua a dar aqui um erro, porque ele de facto não estava instalado porque ele só adicionou agora. Mas ele continua a dar este erro. Vamos simplesmente fechar isto e arrancar novamente. Vamos ver o que acontece. Até é importante dar estes erros. Ok, já está a funcionar. Portanto, houve algum problema ali com a parte da instalação. Não percebi muito bem, ok? Mas ainda bem que aconteceu este erro, porque assim também percebemos e podemos, no fundo... aliás, vocês até percebem como é que podemos proceder a corrigir estes erros, não é? Que são inesperados. No entanto, está a funcionar agora. Houve ali qualquer problema na instalação. Temos então aqui o nosso to-do list já se chamado, reparem. E agora o que é que nós queremos? De facto, este tamanho é demasiado, de facto. Aquilo que nós podemos fazer simplesmente é, até em vez de usarmos este H2, vamos usar aqui um SX e vamos usar, por exemplo, um font size 2 rems e vamos colocar um font weight também de bold. Ok? Pronto, está melhor assim. O que é que nós podemos ainda fazer? Reparem, aqui no nosso index nós podemos ter aqui, por exemplo, um box. Este box, então, é importado do Material UI. Agora aqui fechamos. E aqui podemos usar, não é aqui, é aqui. E aqui podemos fazer um padding, por exemplo, de 50 pixels. Okay? Só para não ficar, então, ali junto às pontas. Portanto, temos o nosso to-do list, ok? Ou melhor, o nosso bloco para o to-do list. Podemos, por exemplo, só se calhar aqui fazer ajustar aqui um bocadinho mais. Isto é muito. Vamos colocar, por exemplo, 3 pixels e 1 pixel. Fica melhor. Por exemplo, assim, ok? E agora o que é que nós queremos fazer, no fundo, então? Nós queremos começar a apresentar a nossa lista, não é? Como é que nós podemos fazer isso? Vamos criar aqui, estaticamente, uma lista inicial, ok? Portanto, aqui no nosso index mesmo, nós lá está, podíamos criar aqui um outro fecheiro, mas como este projeto só vai ter este fecheiro mesmo, vamos fazer tudo aqui. Portanto, aqui nós vamos criar um const e vamos chamar aqui, por exemplo, to-do list. To-do list, não, vamos chamar topics. Ok? E depois vamos fazer um set topics. Vamos adicionar isto então ao state do nosso componente, portanto ao nosso estado. E o que é que vai ser isto? Isto vai ser um array de elementos. Okay? Este array de elementos
o que é que ele vai ter? Ele vai ter um conjunto de objetos. E esses objetos vão ter, por exemplo, label. E vão ter uma label específica de uma tarefa. Por exemplo, sei lá, acordar. Vamos colocar acordar às 8 horas, ok? Acordar às 8 horas. E depois eu quero que tenha uma propriedade que diga-me done, se está feito ou se não está feito. Começa com false, porque ela não está feita, não é? E depois pode alterar, como é lógico. Agora, nós podemos ter então outras tarefas, não é? Por exemplo, acordar às 8. Tomar um duche. Depois podemos, sei lá, comer ou também tomar o pequeno almoço. Depois podemos ter, sei lá, reunião com o cliente X. Depois podemos ter almoço, almoço com amigos. Depois à tarde podemos ter, por exemplo, uma outra reunião com o cliente Y. Claro que aqui nós precisamos de vírgulas em todos eles, faltou isso. E depois por fim nós podemos ter aqui um jantar às 8, às 20, por exemplo. E aqui podemos ver uma série. Ver uma série, ok? Por exemplo. Portanto, temos aqui já uma lista daquelas que poderiam ser então os tópicos de um to-do list, ok? E portanto, qual é que é a ideia? É apresentar estes tópicos todos no nosso to-do list e depois, à medida que eles forem feitos, nós clicamos, por exemplo, risca, ok? Fica feito. E depois também temos a opção então de adicionar novas tarefas à nossa lista, ok? Portanto, temos isto feito. Agora, aquilo que nós queremos fazer também, aliás, antes disso, podemos começar por apresentar então esses tópicos. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ter que basicamente recorrer aqui a um map, não é? Portanto, como é que fazemos isso? Aqui no nosso render nós vamos ter um topics.map, ok? E aqui vamos ter um topic, podemos ter, por exemplo, um index para as nossas keys e depois vamos ter então aqui as nossas listas, não é? A aparecer. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos colocar tudo aqui, mas lá está, podemos também fazer o uso aqui de mais um componente, não é? Vamos criar aqui, por exemplo, um list item exatamente, .gs, rfc novamente, e agora vamos definir então aqui a nossa lista. Vamos começar por usar um que ainda não usamos, que é o stack. O stack facilita muito quando queremos dispor elementos, por exemplo, de lado a lado, ok? Para isso, nós só temos que fazer aqui um stack e colocar aqui direction row, portanto, linha. E agora aqui nós vamos então definir os nossos elementos, os elementos de cada um dos itens da lista. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uso aqui dos ícones, ok? Aqui do Material UI, que temos, onde é que estão? Icons. Vamos pesquisar por icons, Material Icons, ok? E temos aqui uma série de ícones. Por exemplo, um círculo. Circle. Ok, já temos ali. Um circle. Portanto, vamos chegar aqui e vamos fazer um circle. Não é circle que se chama? Vamos ver. É circle, exatamente. Portanto, circle. Ok. Faltou isso. Ou seja, quando nós queremos usar o Material UI Icons, temos que também fazer a instalação do Icons, né? Portanto, exatamente. Vamos copiar este. Ele depois só instala aquilo que é necessário. Vamos colar aqui e vamos fazer isto. Porque reparem, eu estava a fazer circle e ela automaticamente não me mostrava o import, ok? Portanto, quer dizer que ainda não estava instalado, não é? Assim que temos este pacote instalado, ele já nos dá essas hipóteses. Vamos ver agora, circle, cá está, ok? Circle. E portanto, vamos ter este circle, depois
O que é que nós queremos ter? Por exemplo, podemos ter então a nossa bolinha, podemos ter a seguir o texto em si, não é? Portanto, aqui nós podemos ter, podemos receber um text, e aqui vamos ter um typography, e vamos ter aqui text. E depois podemos o quê? Podemos ter na outra ponta um iconezinho, por exemplo, de lixo, não é? Que clica e ele remove, ou seja, fica feita no fundo a tarefa. Portanto, para isso nós podemos precisar aqui por trash, por exemplo este, ok, delete. Então, temos aqui um delete. Este delete, o que é que vai acontecer? Ele vai ter, por exemplo, uma cor a vermelho. Portanto, vamos colocar aqui uma color red. E vai ser na outra ponta. Portanto, vamos ter que fazer um margin left auto. Okay? Permite-nos... Podemos ter este margin left auto porque estamos aqui a colocá-los como flex direction row. Okay? Então, vamos ter isto e vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai renderizar. Aqui, então, vamos ter o nosso list item. Okay? Vamos fazer então este import. Reparem, vamos fazer este import. Aqui podemos adicionar esta aqui. Vamos ver. Podemos fazer o que é. Podemos ter então até um box. Este box vai ter o key index para poder distinguir então cada um dos elementos da nossa lista. E agora aqui sim, nós vamos passar um text. Aliás, como é que ele se chama? Text, exatamente. Só falta colocar isto num objeto. E aqui vamos ter o nosso text e vamos passar topic ponto. E agora aqui vai ser ponto label, não é? Portanto, este topics, exatamente, topic.label, ok? Para quem estiver um bocadinho confuso com isto tudo, ok? Se tu que estás a assistir, estás a começar ainda na parte da programação, claro que isto vai ser um bocadinho confuso, ok? Portanto, até porque estamos a envolver aqui JavaScript, HTML, React, portanto, recomendo vivamente inscrever-se na Futurize. Temos diversos cursos, inclusive de HTML, JavaScript, introdução à programação desde o básico, ok? Portanto, podes-te inscrever gratuitamente e começar a assistir ao curso de introdução à programação e depois, como é lógico, passar para a subscrição e teres acesso a todos os outros conteúdos, ok? Portanto, quem está a começar na programação, nós temos essa possibilidade na Futurize também, ok? Continuando aqui, basicamente, então, nós temos o nosso map. Vamos fazer o list item e passamos então este label. Vamos guardar para perceber o que é que está a acontecer. Para já temos que fazer o import do useState. Portanto, useState, vamos dar um tab, import. E cá está então a nossa lista. Está a parecer muito feiazinha, não é? Mas vamos começar então a colocar isto mais bonito. Ou seja, aqui no nosso title, primeiro, o que é que nós podemos fazer? Podemos dar aqui um margin bottom, por exemplo, de 20 pixels. E agora podemos começar então a definir aqui os nossos elementos um bocadinho melhor, não é? Ou seja, aqui no nosso list item, este círculo faz sentido diminuir de tamanho. Portanto, vamos colocar aqui com um font size, por exemplo, vamos experimentar 14 pixels. Pode ser ainda um bocadinho mais pequeno, 12. Ok, 12 pixels. Depois, reparem, eles não estão alinhados ao centro. Para isso, nós só temos que chegar aqui e fazer um align items. Align items center. E podemos também fazer um gap, que é para dar ali um espaçamento entre este e este, por exemplo, de 10 pixels. Ok, está tudo alinhado ao centro. Este botão de delete pode também ligeiramente ficar mais pequeno. Portanto, font size... Vou experimentar aqui um 14 pixels, se calhar um bocadinho pouco, 16, 18, vá. Pronto, 18 pixels. Agora o que é que acontece? O que é que faz sentido também? Darmos aqui um espaçamento e se calhar até colocarmos umas linhas a separar os nossos itens, não é? Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso aqui neste box, por exemplo. Para isso, nós só temos que chegar aqui, reparem, primeiro até neste aqui, nem precisamos.
Nem precisamos. Eu ia pôr ali um wrapper, mas nem precisamos. Ou seja, nós aqui o que é que podemos fazer? Podemos ter um border bottom, portanto uma borda na parte de baixo de um pixel solid, por exemplo, light gray. Vamos experimentar esta cor. Border bottom light gray, não aconteceu nada, porquê? Ok, demorou bastante. E, se calhar muito. Vamos colocar white smoke, que é aqui uma outra cor. Pronto, está um bocadinho... vê-se um bocadinho mal, mas pronto, vamos deixar assim para já. Agora, o que é que nós queremos? Podemos dar um espaçamento, não é? Portanto, nós podemos chegar aqui e dar um padding, por exemplo, de 10 pixels para cima e para baixo e 0 para os lados, ok? E já temos isto assim, está melhor um bocadinho. Portanto, temos aqui já todos estes ícones, todos os nossos tópicos, aliás. E agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer é clicar aqui e automaticamente, ao clicarmos aqui, primeiro vamos ter que ter o apontadorzinho de clique, para a pessoa perceber que pode clicar, não é? E quando clicarmos aqui, nós queremos riscar a tarefa. Okay? Portanto, como é que vamos fazer isso? Primeiro, no nosso delete, nós vamos ter um onClick. Ok? Portanto, aliás, nem vai ser aqui. Aqui o que nós vamos ter vai ser sim um cursor pointer. Que é para dar a ideia então que pode clicar. Reparem. Pode clicar. Apesar de agora clicarmos, ele não está a fazer nada. Temos que fazer então essa ação, não é? Portanto, aqui, aquilo que nós vamos fazer é ter vamos ter que passar. Assim é que é, exatamente. Vamos ter que passar uma ação para lá, ok? Portanto, aqui nós vamos fazer por exemplo, handle click. E vai chamar o remove, não, o check topic. Agora vamos ter aqui uma função. Isto basicamente é passar callbacks, ok, para um outro componente. Lá está. Nós temos um curso na Featureize onde onde analisamos tudo isso desde os básicos do React, ok? Portanto, quem tiver também dificuldades consegue encontrar lá tudo isso direitinho, ok? Portanto, vamos ter aqui a nossa função check topic. E o que é que nós queremos fazer aqui? Basicamente, nós queremos passar esta função para lá e quando clicarmos no botão de apagar, no fundo, de check, ok? Nós queremos então dar o check nessa tarefa, ok? Para isso, nós aqui temos que receber uma tarefa, não é? E portanto aqui nós temos de, basicamente, passar aqui um parâmetro. Aliás, nós não precisamos de passá-lo aqui, exatamente. Nós vamos receber aqui sim um parâmetro e vamos receber, por exemplo, topic label. Ok? Pode ser esse nome, topic label. E agora aqui nós vamos passar este handle click para lá. No nosso list item nós vamos receber, para além do text, vamos receber um handle click. E este handle click vai ser chamado pelo onClick. O onClick então é aquilo que nos permite executar algo quando a pessoa clica num determinado sítio, que neste caso é no delete. E quando ela clicar, nós vamos chamar este handleClick e vamos lhe passar o text. Okay? Ou seja, passamos este texto que está aqui. Este texto que está aqui é depois recebido aqui e nós, com base nisto, vamos ir à nossa lista de tópicos e vamos alterar o state para esse determinado tópico. Portanto, aqui nós vamos fazer um const updated topics, ok? Portanto, vamos atualizar a nossa lista e para isso nós vamos percorrer o nosso topics, portanto vamos fazer um topics.map, para cada um deles vamos ter um topic e vamos fazer aqui um return. Portanto, o que é que eu quero? Eu quero para cada um deles verificar se essa label é aquela que eu quero alterar, não é? Portanto, eu vou fazer um topic.label igual, vou verificar se ela é igual a topic label, que é aquela que eu estou a receber. Se for igual, o que é que eu quero? Eu quero manter o meu topic, portanto, eu estou a fazer a destruturação do objeto, ou seja, no fundo, voltar a manter a label, porque isso não quero mudar,
quero mudar é o done, ou seja, portanto, mantenho o topic e depois aqui faço um done, passar a true. Isto se for aquele que eu quero alterar. Se não for aquele que eu quero alterar, eu faço aqui 2 pontos e retorno simplesmente o topic. Ok? Depois de ter então a minha lista atualizada, aquilo que eu quero fazer é um set topics e vou passar o meu updated topics. Okay? Portanto, vou atualizar o estado desta variável que é topics. Posto isto, agora se eu clicar, automaticamente aquele done vai ficar a true, mas reparem, eu estou a clicar, não está a acontecer nada. Porquê? Porque eu tenho que exatamente dizer, em termos visuais, não é, a aplicação para fazer alguma coisa quando isto alterar, não é? Como é que nós fazemos isso? Nós temos que para isso, nós temos que passar para o nosso list item essa informação. Dizer que, ok, eu vou-te passar este tópico e este tópico está atualizado ou não está atualizado. Ou melhor, está feito ou não está feito, não é? Portanto, nós neste momento estamos a passar o label e queremos passar agora também o done. O que é que nós podemos fazer? Em vez de estar a passar duas, no caso, não é? Nós podemos passar imediatamente o tópico todo, não é? Portanto, passamos o objeto todo. Reparem, agora aqui no nosso list item, nós passamos isto para topic e aqui temos então topic.label. Aqui, consequentemente, também topic.label. E agora também temos o done, não é? E com este done, nós vamos dizer exatamente se a tarefa está concluída ou não. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos exatamente colocar, por exemplo, um risco em cima da tarefa, não é? Quando ela está concluída. Ou seja, podemos ter aqui, por exemplo, um box, ok? Este box não vai ter nada, porque vai ser só uma linha. Então vai ter só estilo aqui, não é? Reparem, o que é que eu quero? Eu quero que ela tenha posição absoluta, porque eu quero que vá para cima do texto. Ok, portanto, só importo o box. Position absolute, ok? Depois vamos ter left 0. Vamos ter left 0 e vamos ter width. E esta width, por exemplo, vamos colocá-la aqui com, sei lá, vamos pôr 100% para já. Vamos ter um background. Este background pode ser, por exemplo, black. Depois pode ter uma altura apenas de 1 pixel, por exemplo. Vamos colocar isto assim e reparem que automaticamente foi isto que aconteceu. Se nós colocarmos agora aqui, por exemplo, sei lá, 50%. Ok? 50%. Left 0. Só que o que é que acontece? Reparem, ao colocarmos posição absoluta e colocarmos left 0, ele vai encostar à esquerda. Só que ele está a sair fora da caixa, ok? Porquê é que ele está a sair fora da caixa? Porque para isto funcionar dentro da caixa, nós tínhamos que colocar na caixa a posição relativa. E assim a posição absoluta passava a ser absoluta em relação à caixa, ok? Neste caso está a ser absoluta em relação à página. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos, em vez de até ser na caixa, ser diretamente no item, não é? Na lista. Portanto, aqui nós podemos fazer um position relative. Vamos guardar e automaticamente então temos isto assim. Portanto, temos isto assim. Este tamanho pode ser assim, podíamos alterar, mas pode ser assim. E o que é que podíamos fazer também? Aliás, nós até podíamos fazer uma coisa diferente, se calhar até mais interessante. Podíamos fazer uma coisa, se calhar até mais interessante, que seria o quê? Seria, por exemplo, dar uma largura àquilo. Isso, lá está, isso podemos fazer mais à frente. Lá está, são pormenores estéticos, também não fazem aqui grande diferença. Vamos deixar isto assim para já, ok? Portanto, isto aqui é que é o principal. E o que é que também podemos fazer, que torna interessante, é colocar uma simples animação, não é? Ou seja, basicamente, estes 50% só vão aparecer se de facto o tópico estiver feito. Ou seja, se o tópico ponto done, se for verdade, portanto, se de facto for true, temos 50%. Se não, vamos ter 0%. Reparem, aqueles 3 que eu cliquei, eles já têm isso. Agora, se eu clicar, por exemplo, aqui neste, vai-me aparecer o traço. Portanto, está feito. O que nós podemos ainda fazer é colocar uma animaçãozinha, não é? Portanto, aqui colocar um transition, só para ficar mais bonito, não é? Por exemplo, de 0.5 segundos. E agora vou clicar e automaticamente faz o risco. Portanto, está a funcionar dessa forma e isto
todos eles estão a funcionar, não é? Portanto, está correto. Agora, aquilo que nos falta fazer basicamente é adicionar, no fundo, tópicos à nossa lista, não é? Portanto, eles já estão aqui, já estão a ser atualizados corretamente. Agora falta, de facto, adicionar esses tópicos extra, no fundo, à nossa lista. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar, então, um outro bloco, não é? Da mesma forma que criamos o primeiro. Reparem aqui este block wrapper. Nós vamos criar um outro block wrapper. Vamos querer colocar aqui um estilo extra. Vamos querer colocar, por exemplo, uma margem. Por isso, vamos passar aqui um outro parâmetro que será um style. E este style, vou fazer aqui o destruct. Portanto, só podemos passar para lá um estilo extra ou não. Okay? Portanto, se não passarmos nada, não vai fazer nada. E, portanto, para o primeiro ele não vai fazer nada. Para o segundo, eu vou sim passar aqui um style. Okay? Portanto, eu vou dizer style, por exemplo, margem top de 30 pixels. Okay? Portanto, temos aqui então uma margem de 30 pixels. Podemos até pôr 50 pixels. Agora, o que é que nós vamos querer ter? Por exemplo, podemos querer ter também um título. E este título pode ser adicionar tarefa. Ok? Adicionar tarefa. Depois vamos precisar, inevitavelmente, de um select. Porquê é que nós vamos precisar? Vamos precisar, aliás, de um input e de um select. Porquê? Input, vamos escrever qual é que é a tarefa, e depois um select, porque nós vamos querer dizer em que posição é que nós queremos que o nosso tópico se insira, não é? Portanto, vamos precisar então de esse input. Para isso, o Material UI também tem um input que se chama, se não estou em erro, text field, ok? Este text field pode levar aqui algumas coisas, nomeadamente um placeholder, em que nós podemos colocar, por exemplo, sei lá, nova tarefa. Ok? Nova tarefa. Vamos guardar. Está aqui a pensar, está um bocadinho lento, mas ok, pronto. Temos aqui então a nova tarefa. O que é que nós podemos fazer também? Colocar aqui um SX e dar-lhe, por exemplo, o que é podemos dar, por exemplo, aqui um width 100% para ele ocupar aqui a largura toda. E, portanto, no fundo, acaba por ser isto, não é? Portanto, nova tarefa, e agora vamos escrever aqui a tarefa que queremos adicionar. Depois temos, sim, é o nosso select, não é? Portanto, aqui vamos ter um select, exatamente, ok? Dentro do nosso select, nós vamos ter aqui uns itens que vamos querer adicionar ao nosso select, ok? Portanto, aqui basicamente o que faz sentido é ser, no fundo, todos os nossos itens, não é? Portanto, tudo aquilo que nós temos até ao momento vai ter que aparecer aqui, porque a pessoa pode querer adicionar essa linha, não é? Essa nova tarefa em qualquer posição, não é? Portanto, basicamente tudo o que está aqui nós vamos ter que colocá-lo aqui. Para isso, novamente, vamos ter que precisar de um map. Portanto, vamos fazer topics.map. E depois, aliás, nós até podemos copiar isto, não é? Podemos copiar isto assim. Fecha e fecha aqui. Precisa de fechar mais um parênteses, exatamente, ok? E portanto, aqui dentro o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que ter itens para o nosso select. O Material UI também tem isso, que se chama menu, se não me engano, menu item, exatamente, ok? E este menu item, o que é que ele vai ter? Reparem, depois vocês também podem chegar aqui e fazer isso, ok? Até convém, por exemplo, chegar aqui e fazer menu item API, ok? Até tem logo aqui a API, ou seja, vamos começar até por... Onde é que está? Não queria ir logo direto à API. Componentes, select. Ok, pronto, lá está. Ok, vocês até podem chegar aqui mesmo e copiar isto, ok? E depois já têm aqui diferentes estilos, vocês até podem usar isto, ok? Reparem, temos aqui o nosso select e depois temos aqui o nosso menu item. Este menu item, reparem aqui, vamos ter o nosso value. Portanto, este value vai ser o valor que de facto ele vai ter. Quando nós selecionarmos, ele vai ter um valor e depois nós vamos ter que pegar nesse valor e vamos ter que fazer alguma coisa com esse valor, não é? Portanto, vamos dar esse valor, vai ser simplesmente topic label
e aquilo que vai ser apresentado também vai ser topic label. Okay? Portanto, aqui não vai haver muita diferença. Vamos manter isto assim. Pronto, o que é importante é que lá está, vocês podem pesquisar aqui por diferentes componentes, como viram ali tem diferentes componentes, e podem depois copiar o código e ajustar simplesmente. Outra das coisas é, por exemplo, este onChange, também vamos precisar, ok? Portanto, vamos voltar aqui ao nosso to-do list e temos aqui o nosso menu item. Este nosso menu item vai ter um value que é aquilo. Ok. Pronto. O que é que nós queremos agora? Nós vamos querer fazer então o nosso onChange, não é? E este onChange, nós vamos ter que ter aqui um novo state, ok? Este state vamos chamar-lhe, por exemplo, de new task. Isto porquê? Porque nós vamos ter que guardar isto num state, não é? À medida que o utilizador, por exemplo, escreve a linha e depois seleciona também o local onde quer acrescentar, nós vamos ter que guardar isso no nosso state e depois adicionar isso, portanto, à nossa lista de tarefas, não é? Portanto, vamos ter este new task, depois vamos colocar aqui new task set new task. E vamos ter então o nosso tradicional useState. Este useState então vai ser um objeto, ok? Da mesma forma ele vai ter um label que vai começar vazio, depois vai mudar à medida que o usuário vai escrever e depois vai ter também aqui uma outra propriedade que podemos chamar de, sei lá, before task. E este before task vai ser, pode começar com nulo, ok? Este before task simplesmente vai ser uma destas labels, que quer dizer que o utilizador vai acrescentar, por exemplo, a próxima tarefa antes de uma determinada tarefa. Ok? Já vamos perceber isso melhor. Então, posto isto, aqui nós podemos e devemos colocar aqui este key. Temos o nosso tópico. Ok, temos tudo. Portanto, vamos guardar. Este handle change não existe, porque foi copiado do outro lado. Portanto, melhor, não existe ainda. Vamos criá-lo aqui. Handle, por exemplo, new task. Handle new task. E agora este handle new task nós vamos colocá-lo aqui. Ok? Posto isto, reparem, nós podemos fazer uma coisa interessante que é este text field e este select, portanto tudo isto, nós podemos colocar isto dentro de um box e depois dar aqui um component e dizer que isto é um componente do tipo form. O componente do tipo form, então, para quem sabe da HTML, é um componente que nos permite, que é basicamente um formulário, não é? E portanto permite-nos o utilizador colocar informações e depois nós pegar nessas informações do formulário e fazer alguma coisa com aquilo, não é? Portanto, component form, vamos ter aqui um onSubmit. Este onSubmit é quando o utilizador clicar em submeter, vamos fazer alguma coisa. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer, neste caso, handle new task mesmo. Nem vai ser ali em baixo, ok? Portanto, vai ser aqui mesmo. Agora aqui nós queremos o quê? Aqui não queremos isto. Queremos sim onChange. Vamos ter aqui um E para ir buscar o valor. E vamos fazer um set new task. Vamos fazer um set new task, por exemplo, vamos manter no fundo, não é? Aqui vamos set new task, aqui estamos só a mudar o coisa, portanto, vamos manter o label, ou seja, set new task before task, não é isto, desculpem, é new, como é que se chama? New task, exatamente. Portanto, new task. E vamos só mudar o before task, que vai passar a ser o quê? Vai passar a ser e.target.value. Ok? Posto isto, aqui estamos a colocar no nosso novo state, estamos a colocar o before task. E depois aqui em cima, no nosso text field, também podemos ter um onChange. E aqui também da mesma forma fazer isso. Ou seja,
ter aqui um E. Podemos fazer isto de outras formas, ok? Existem outras formas de fazermos isso, mas esta seria uma delas, interessante, ok? New task na mesma, e aqui vamos na mesma manter o before task. Aqui, estou eu com o before task. Vamos manter na mesma o new task. Portanto, aquilo que não queremos alterar mantém-se, e vamos alterar sim o label, ok? E aqui será então na mesma e.target.value. Ok, simplesmente aqui o E então é diferente. Portanto, temos o nosso text field e temos o nosso select. Vamos guardar e vamos até aqui, falta colocar um SX com a largura total. Portanto, width 100%. Porque é que ele não está a aparecer? Porque não é aqui, é aqui em cima. Ok? E portanto, nós podemos até colocar aqui um valor por defeito, não é? Imaginemos, por defeito, nós podemos colocar a primeira tarefa. Portanto, podemos chegar aqui e fazer topics na posição 0 e o label. Portanto, este será o valor. Este será o value, ok? Portanto, new task, label, aliás, não é label, peço desculpa. A label é aquilo que ele vai escrever. Nós queremos é no before task. Portanto, nova tarefa, o value será este, e portanto, aqui ele deveria de aparecer. Porque ele não está a aparecer? Vamos ver. Ok, o refresh está feito. Menu item, key, value, topic.label, não é isto que queremos, mas sim o new task. Before task. Ainda assim ele não está a aparecer. Porquê? Value, vamos ver. Exatamente, ou seja, este value no fundo estava correto. Porquê? Este é o value do item em si, não é? Aquilo que nós queremos é colocar um value já por defeito no select. Ok? Portanto, o value será aqui e não ali em baixo. Aqui em baixo sim, é o value quando nós clicamos numa determinada tarefa. Portanto, quando clicamos numa determinada tarefa, nós queremos de facto que seja selecionada essa tarefa. Agora, o valor por defeito do select, quando a página é primeiramente renderizada, nós queremos apresentar este before task, que é este que está aqui, ok? Agora sim, ele deveria de aparecer aqui. Não é? Portanto, o que é que nós temos? Temos isto, o value, o label, on change. Exatamente, e este on change também não é aqui neste menu item, claro. Foi distração minha, é aqui no select, ok? Agora, porque é que ele não está a aparecer ali logo direto? Ok, fizemos o refresh, já está, ok. Vamos só fazer o seguinte, que é colocar aqui também uma margem de top para ficar um bocadinho melhor. Portanto, podemos dar aqui uns 20 pixels. E portanto, temos aqui a nossa nova tarefa já, portanto podemos escrever à vontade. E aqui também temos o nosso select. Clicando, podemos escolher à vontade a nossa tarefa que queremos adicionar. Uma coisa que faz sentido é adicionar tarefa, aqui colocar, por exemplo, um textozinho aqui, não é? Só para fazer aqui uma referência, tipo typography, e colocar aqui, escolha a tarefa. Como é que vamos colocar isto? Escolha a tarefa que deseja ou melhor, adicionar tarefa antes de 2 pontos e aquela tarefa, ok? Faz sentido assim. E claro, este margem de top não pode ficar aqui. Tem que vir para aqui, portanto, margem de top de 20 pixels aqui. Agora, para fazermos isto de facto, nós temos de fazer neste on submit, quando clicarmos, precisamos aliás, primeiro para fazer a submissão do formulário, digamos assim,
nós precisamos ter um botão, não é? Portanto, para isso, aqui dentro ainda do nosso box, nós temos que ter aqui um button. Também vamos usar aqui do Material UI. Vamos dizer, por exemplo, adicionar tarefa. Ok? E depois, aqui nós vamos ter um type submit. Ok? Então este type submit, aqui, lá está, não tem nada. Ele não tem aqui estilo nenhum por defeito. Nós podemos simplesmente chegar aqui e fazer um SX border, por exemplo, sei lá, um pixel solid blue. Ok? Só para ter aqui alguma coisa. Já agora podemos também adicionar um margem de top 20 pixels e um width 100%. Ok? Portanto, posto isto, nós conseguimos já clicar aqui e submeter o formulário. O que é obrigatório? É obrigatório a pessoa clicar aqui, submeter apenas o formulário depois de ter isto já preenchido, não é? Portanto, clicar aqui, não podemos deixar isto acontecer. E reparem que até fez um refresh e foi para aqui. Já vamos ver como é que podemos evitar isto. Primeiro, no nosso text field, nós temos que chegar aqui e fazer uma coisa que é required. Portanto, colocamos required e ele clica aqui e vai dizer que este campo é obrigatório, portanto, preenche este campo. E agora, para evitarmos aquilo do refresh, basicamente neste onClick, nós vamos ter de receber aqui uma variável e. Okay? E nesta variável e aqui, nós podemos chegar aqui a este onSubmit e fazer aquilo que fizemos para os outros. Chegar aqui, pegar neste e passá-lo aqui, por parâmetro. E agora aqui nós vamos fazer um e.prevent_default. E este prevent default é aquilo que vai impedir então a página de atualizar. Eu vou clicar aqui, reparem, e a nossa página já não fez o refresh. Posto isto, aquilo que nós queremos fazer é pegar nesta nova tarefa, no fundo, não é? Que já temos aqui, a partir do momento em que vamos parar aqui, já temos a nova tarefa já atualizada, não é? Com o label correto e com o before task também correto. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer agora é simplesmente pegar nisto e colocá-la no sítio correto. Aquilo que eu estou a pensar agora é que nós, ao colocarmos isto aqui, vamos ter sempre um before task. E se a pessoa quiser, por exemplo, adicionar uma tarefa ao último elemento da lista, não será possível, não é? Portanto, como é que nós podemos impedir isso? Nós podemos impedir isso de uma certa forma, que é, em vez de termos isto aqui, vamos colocar aqui null. Vamos colocar aqui null e vamos fazer o quê? Portanto, o nosso select ele tem o valor de new task before task. Portanto, se ele for assim, não tem problema, não é? Porque ele está vazio, clica, fica com o valor. Ou seja, se ele está vazio, clica no botão, envia só com a nova tarefa, sem esta tarefa adicionar antes, e portanto ele vai adicionar ao fim da lista. Pode ser assim, ok? Portanto, em vez de termos aqui alguma coisa, deixamos vazio por defeito. Ou seja, por defeito, se ele adicionar uma nova tarefa, vai sempre para a última posição, a não ser que ele selecione alguma para adicionar antes, ok? Dessa forma já temos aquele problema resolvido. Portanto, agora aquilo que nós queremos fazer é pegar nesta nova tarefa e adicioná-la em algum local. Como é que vamos fazer isso? Novamente, nós vamos ter que ter neste caso vamos colocar aqui um let updated topics, que vai ser um array. Vamos ter de percorrer o nosso array atual, que é o array de topics. Portanto, vamos fazer aqui um for each para ser diferente. Vamos ter aqui um topic. E agora aqui, aquilo que nós vamos fazer será verificar se o tópico que queremos colocar, ou melhor, se o tópico que nós queremos colocar antes já foi alcançado, se é exatamente esse que está a ser percorrido no ciclo, não é? Se for, portanto, vamos ter que ter uma condição, ou seja, se o topic onde estamos agora, ponto label, for igual ao nosso new task, ponto before task, se ele for igual,
nós basicamente vamos fazer um updated topics.push, ou seja, vamos colocar um no nosso novo array e vamos colocar o quê? Ou seja, imaginem que é logo o primeiro. O que é que nós temos que fazer? Imaginem que eu criei aqui uma tarefa e quero colocá-la logo em primeiro lugar. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar primeiro essa tarefa e depois colocar esta que já estava, não é? No fundo, se isto for logo o primeiro caso, nós verificamos se o primeiro é logo o before task, é logo este primeiro. Portanto, eu tenho que adicionar a nova tarefa primeiro. Portanto, primeiro new task. E aqui não funciona simplesmente new task, porque o nosso new task tem este formato de label e before task. E aquilo que nós queremos é label e done, não é? Portanto, isto não serve. Temos que adicionar um novo objeto que terá label. E a label será new task.label e depois terá um done, que por defeito começa a false, não é? Portanto, podemos fazer exatamente isto. Portanto, terá isto. Para facilitar, nós até podemos pegar e fazer o seguinte, que é pegar neste objeto, cortá-lo daqui e colocá-lo aqui fora. Ok? Podemos chamar new... para ser diferente, vamos chamar de new created task. E vamos colocar isto assim, ok? E agora aqui, então, é adicionar esta nova task e adicionar aquela que já está, não é? Qual é que é? É topic, que está aqui. Ok? Portanto, se chegarmos ao tópico que nós queremos acrescentar a nova tarefa antes, aquilo que nós temos que fazer é, de facto, acrescentar primeiro a nova tarefa e só depois o tópico. E se fosse depois, teria de ser ao contrário, não é? Se não for essa tarefa, ou seja, imaginemos que escolhemos esta aqui, jantar às 8 e ainda estamos nesta primeira ou nesta segunda, se não for essa, o que é que nós queremos? Queremos mantê-la, porque os outros não alteram, não é? Então vamos ter um else, e este else, o que é que vai ter? Vai ter updated topics, e igualmente push, mas aqui só com o topic. Portanto, mantemos. Posto isto, só nos resta atualizar o nosso topics. Não é? Portanto, set topics, vamos passar updated topics. E agora vamos testar, não é? Basicamente. Portanto, vamos ter aqui uma nova tarefa e vamos pôr, por exemplo, sei lá. Vamos testar diferentes casos, ok? Vamos fazer um refresh primeiro e vamos testar diferentes casos. Por exemplo, a última. Vamos ver uma série e depois, sei lá, ir dormir. Não vamos acrescentar nada, ou seja, isto vai ser vazio. Vamos só fazer o teste primeiro mentalmente, ou seja, isto será vazio, portanto, o nosso before task será nulo, ele chega aqui e vai percorrer e vai encontrar, ou seja, falta-nos esse teste, ok? Que é, no caso do nosso before task, ser nulo. E, portanto, se ele for nulo, o que é que nós temos que fazer? Temos simplesmente que manter tudo e acrescentar só um no fim. Ok? Falta exatamente esse. Ainda bem que vimos isso. Ou seja, nós temos que fazer aqui um if, que é se o new created task ponto, não é new created task, é sim o new task. Se o new task ponto before task for nulo, ou seja, se eu vou pôr aqui o negação, que é a mesma coisa, não é? Ou seja, se ele não escolheu nenhum aqui em baixo, aquilo que nós vamos fazer, ou até podemos fazer o contrário, se escolheu, vamos fazer aquilo que estamos a fazer, se não, temos um else, não é? Portanto, se ele escolheu, fazemos isto normalmente. Se ele não escolheu, o que é que nós queremos fazer? Queremos fazer um updated topics, vai ser igual a um array, não é? Em que será a cópia exata do topics, vírgula, o novo tópico. Não é? Portanto, new created task. Ok? Portanto, se de facto ele não escolher nenhum, quer dizer que quer colocá-lo em último. Se quer colocá-lo em último, mantemos todos exatamente iguais e na última posição acrescentamos o novo. Portanto, vamos testar agora. Ir dormir. Vamos clicar, vamos ver o que acontece. Acrescentou em baixo, ok? Portanto, está correto. Agora, se eu quiser, por exemplo,
acordar às 8, uma coisa que faça sentido, não faz muita coisa de sentido, mas por exemplo, tocar despertador. Ok? Tocar despertador. E eu quero adicionar antes do acordar às 8. Clico, aí está, tocar despertador e as outras mantêm-se todas. Ok? Agora, por exemplo, aqui uma a meio. Por exemplo, sei lá, reunião com o cliente Y. Antes disso, eu vou colocar fazer viagem de carro. E eu quero que esta seja antes da reunião com o cliente Y. Vamos adicionar a tarefa e fazer viagem de carro antes da reunião com o cliente Y. Okay? Portanto, está a funcionar corretamente. Para além disso, se então eu clicar aqui, cá está, as novas também estão a ser realizadas, estão a ser completas de forma correta, ok? Portanto, está tudo a funcionar de forma correta. Uma das coisas que poderíamos ainda fazer, por exemplo, seria neste to-do list ter aqui uma opçãozinha, ter uma setinha em que clicávamos e isto encolhia, para termos aqui uma apresentação visual um bocadinho melhor, ok? Poderíamos fazer ainda aqui alguns melhoramentos, mas o essencial é isto, ok? Portanto, temos um to-do list feito a funcionar corretamente, que é o principal. Para terminar, relembro só, ou anuncio para quem ainda não sabe, que estamos com uma promoção vitalícia mesmo, de final de ano. Uma promoção que nunca tivemos, uma promoção tão baixa. Ou seja, os nossos planos, para quem não sabe, são de 29€ mês ou 290€ por ano. E vamos basicamente reduzir os nossos preços para quase metade, ok? Parece uma loucura, mas não. Vamos mesmo fazer isso até ao fim do ano apenas. Portanto, apenas e só para quem se inscrever até ao fim do ano vai ter essa promoção. E é vitalícia porquê? Porque não é apenas para o primeiro mês, nem apenas para o primeiro ano, mas sim para todos os meses ou todos os anos seguintes. Se continuares inscrito na Futurize, vais ter esse preço. Ou seja, não é uma promoção apenas para um mês, ok? É de facto a maior promoção que tivemos até agora. E basicamente, é assim, se gostaste desta aula, tenho a certeza absoluta que vais adorar os nossos conteúdos. Temos diversos cursos, desde a introdução à programação, HTML, CSS, React, JavaScript, PHP. Vamos ter novos cursos a entrar no início do ano. Portanto, temos cursos, no fundo, para todos os níveis de aprendizagem, ok? Desde quem está a começar, quem nunca programou uma linha de código, até quem já trabalha com JavaScript, trabalha com qualquer uma das vertentes que nós abordamos na nossa plataforma e, portanto, pode, de facto, também melhorar as suas skills. Esta promoção, como eu disse, então, é até ao fim do ano, ou seja, até às 23h59, dia 31, e, portanto, recomendo, de facto, vivamente a investires diria, pouco dinheiro, porque, no fundo, até se compararmos, acaba por ser o mesmo valor de um café por dia, ok? E é um valor que vais investir em ti e, de facto, tenho certeza que não vais te arrepender. De qualquer das maneiras, tens também a segurança do teu lado, porque se não for os conteúdos que queres ou que estás à espera encontrar dentro da plataforma, tens ainda 7 dias para pedir um reembolso total do teu dinheiro, portanto não tens qualquer problema nesse aspecto e, portanto, creio eu que são apenas vantagens, não é? Portanto, relembro, até fim do ano, dia 31, estamos com essa promoção, portanto clica no link em baixo e inscreve-te na Futurized e espero eu então agora ver-te dentro das aulas na Futurized. Obrigado.